Está escrito em Gênesis 12, versículos de 1 a 3 o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, há chamados de Deus que não vêm acompanhados de explicações detalhadas. Eles não trazem mapas, não trazem garantias visíveis, não trazem datas coordenadas ou atalhos. Eles vêm apenas com uma voz e com um convite que mexe profundamente com tudo que nos dá sensação de segurança. O Senhor diz: sai. Essa palavra, ela atravessa gerações. Ela ecoa até os dias de hoje, porque não foi dita apenas a Abrão. Ela continua sendo dita a todo aquele que, em algum momento da vida, percebe que está parado no lugar errado, mesmo estando confortável. Nós vivemos dias muito agitados, Dias em que a vida é medida por resultados imediatos, dias em que nós somos pressionados a permanecer onde já somos conhecidos, aceitos, aplaudidos. Um tempo em que a aparência virou bússola e a ostentação virou sinal de sucesso. Mas Deus, desde o princípio, nunca guiou os seus servos pela aparência. Não, Ele sempre guiou pela fé. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, um lugar muito bem estruturado, desenvolvido, seguro, um lugar culturalmente avançado. Não era um deserto, não havia miséria, não havia caos naquela cidade. E isso é importante entender, porque o chamado de Deus não veio para tirá-lo de um lugar ruim, mas para tirá-lo de um lugar limitado. Muitas vezes, o maior obstáculo ao propósito de Deus não é o sofrimento, mas o conforto. E então Deus fala, não para sugerir, mas para negociar. Ele fala com autoridade amorosa, de uma forma delicada. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus está dizendo: Abrão, se você ficar, você se acomodará. Se você ficar, você se define pelo passado. Se você ficar, você nunca verá o que eu preparei para você. E repare, Deus não diz para onde Abraão vai. Ele apenas diz: para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, você não vai caminhar pela vista, vai caminhar pela confiança, pela fé. Olha, isso confronta profundamente a nossa geração, porque nós queremos saber tudo antes de obedecer. Nós queremos entender antes de confiar. Queremos garantias antes de dar o primeiro passo. Mas o reino de Deus funciona de uma outra forma. A revelação vem no caminho, não antes dele. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, se sentindo desmotivado, sem norte, sentindo que algo precisa mudar, mas sem clareza do próximo passo. Então você olha ao seu redor e vê pessoas exibindo conquistas, prosperidade, sucesso aparente, e se pergunta se está atrasado, se errou o caminho, se perdeu o tempo. Mas Deus não mede destino por velocidade, não. Ele mede por obediência. Abrão sai, ele obedece,
ele deixa, ele se move. E cada passo dado é um passo de fé. Ele não caminha porque sabe onde vai chegar. Ele caminha porque confia em quem o chamou. E então Deus promete: farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa extraordinária, não é mesmo? Deus não chama Abraão apenas para mudar de endereço, não. Ele o chama para mudar de propósito. Ele não chama Abraão para autopromoção. Ele chama para que ele seja um canal de bênção. E isso é muito revolucionário, porque o mundo diz: seja grande para ser visto, enquanto Deus diz: seja obediente para ser útil. O mundo valoriza quem acumula, Deus valoriza quem abençoa. Ao longo do caminho, Abraão passa por lugares diferentes: Siquém, Betel e outras cidades, outros lugares. O texto diz que ele armava tendas e edificava altares. Isso é profundamente simbólico. A tenda fala de transitoriedade e o altar fala de permanência espiritual. Abraão entendia: eu não vou me apegar ao lugar, mas vou me apegar a Deus. Isso faz toda a diferença na vida de um homem. Principalmente em tempos de ostentação como os que estamos vivendo. Essa é uma mensagem muito poderosa, porque tendemos a transformar lugares, posições, conquistas, transformar tudo isso em altares. E Deus nos chama a fazer o contrário, transformar cada etapa da nossa jornada em um lugar de adoração. Olha, há momentos na vida em que a caminhada inclui fome. O texto não esconde isso. Houve fome na terra, houve dificuldades, houve pressão. Olha, fé não nos isenta de crises, fé nos sustenta nelas. E aqui está uma verdade libertadora. Dificuldades no caminho não significam erro de rota. Muitas vezes significam confirmação do chamado. Agora permita-me trazer uma breve ilustração muito simples, porém clara, quase cotidiana. Imagine você, alguém que vive há muitos anos na mesma cidade pequena, conhece todas as ruas, todos o conhecem pelo mesmo nome, pela mesma função, pelo mesmo rótulo. Porém, um dia surge uma oportunidade de mudança. Não é perfeita, não é totalmente clara, mas algo dentro diz: é a hora, essa é a hora. O coração sente medo, fica apreensivo, a mente calcula os riscos, a família questiona, os amigos opinam. Permanecer é seguro, sair é incerto. Se essa pessoa fica, ela preserva a segurança, mas sacrifica o crescimento. E se ela sai, ela perde a zona de conforto, mas ganha a possibilidade de viver algo novo. Abraão escolheu perder o controle para ganhar propósito. Eu passei por essa experiência juntamente com a minha família e sei o que é isso. E talvez Deus esteja dizendo: sai para você também. Não necessariamente sair de um lugar físico, mas de uma mentalidade, de uma comparação constante, de uma necessidade de aprovação, de uma vida moldada pela aparência, de um ritmo que lhe esgotou e lhe afastou do que é essencial. Sai do que te prende ao passado, sai do que te define por aquilo que você já foi. Sai do que lhe mantém confortável, porém vazio. Deus não mostrou o mapa para Abraão, mas mostrou a sua presença. Isso sempre foi suficiente, porque quem caminha com Deus pode até não saber o endereço final, mas sabe que não está andando sozinho. Isso faz muita diferença. E ao longo do texto bíblico,
algo fica muito claro. Deus vai confirmando o chamado no caminho. Na proporção que Abraão caminhava, Deus ia mostrando, confirmando. E a promessa se repete, a presença se manifesta, o altar se levanta, a fé amadurece, a identidade se forma, e isso é um alívio para quem está cansado, porque Deus não exige que você tenha tudo resolvido para obedecer. Ele apenas pede que você confie o próximo passo. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, em um mundo que grita, apareça, Deus sussurra baixinho, confie. Em um mundo que ostenta resultados, Deus valoriza processos. Em um mundo que idolatra a estabilidade, Deus chama para a dependência. E no final, Abraão não se torna grande porque construiu um império visível, mas porque ele se tornou grande porque ele construiu uma história de fé. O seu nome atravessa séculos não por aquilo que ele exibiu, mas por aquilo que ele creu. Se hoje você se sente um tanto desmotivado, sem direção, cansado de tentar se encaixar em expectativas que não refletem quem você é, essa palavra não lhe apressa. Ela lhe convida. Ela lhe lembra que o Deus que chamou Abraão continua chamando pessoas comuns para jornadas extraordinárias. Não com mapas claros, mas com promessas vivas. E muitas vezes, tudo começa com uma palavra simples: sai, mas profundamente transformadora. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.